Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no quadro de hoje, Informação para a Revolução, eu convidei uma pessoa muito especial que tem uma das habilidades que mais me encantam, que é voltada para a parte da magia da voz, a habilidade de se comunicar bem, também está ligada à canção, que é a Magda Alvarenga. A Magda, para quem não sabe, ela é terapeuta e acupunturista desde 1990, né? Então aí tem uma vasta experiência nesse ramo da terapia e também tem muito conhecimento da parte da comunicação em si. Ela trabalha com várias ferramentas voltadas para a modulação da voz, como que a gente trabalha a impostação da voz também, né? O canto, eu já fiz com ela aulas de canto que me ajudaram demais e eu trouxe ela justamente para a gente conseguir explorar ainda mais esse assunto e eu espero que esse tema possa fazer diferença na vida de vocês de alguma forma, né? Principalmente para vocês se inspirarem. Então, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui também, eu gostaria de convidá-los a se inscrever no meu canal, dá o like, comenta, compartilha também o máximo que vocês puderem para que a gente possa fazer ainda mais diferença na vida das pessoas. Então, Magda, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco e obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Eu te agradeço, Camila, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, eu preparei, tá, pessoal, um roteiro, né, com várias perguntinhas para a gente conseguir explorar ainda mais esse tema aqui de forma leve, descontraída e que com certeza vai gerar muito conhecimento para todos, para mim, né, para a gente, vai ser uma troca. Uma troca. Exatamente. Então, Magda, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você eu sei que ao longo dos anos, né, os próprios mestres espirituais, cientistas, também os filósofos, eles já diziam que tanto a palavra como também o som vai além da comunicação em si. A palavra e o som são basicamente forças criadoras que impactam diretamente a nossa realidade. E eu queria ter a sua opinião, não sei se você concorda, né, com a visão deles. Como que você entende esse ponto? Comenta um pouquinho pra gente. Então, Camila, concordo plenamente. As palavras, Camila, são padrões vibracionais. E quando elas são usadas repetidamente, com emoção e com uma intenção, né, essas palavras elas moldam as sinapses cerebrais e vão programar naturalmente o subconsciente. Sim. Isso se dá através da neuroplasticidade do cérebro. O que é isso? É a capacidade do cérebro se reorganizar a partir da repetição e de experiências da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa, ela às vezes ela tem algum trauma negativo. Sim. Ela costuma sempre se depreciar, ela fala assim, eu não consigo, eu não dou conta, isso é muito para mim. Quando ela está falando assim, ela está criando sinapses, mandando a informação para o subconsciente dela que ela está com medo, que ela tem insegurança. Então isso vai impedi-la, por exemplo, de fazer uma ação, de dar prosseguimento na vida dela. Muitas vezes ela vai ficar travada em função dessa crença, é uma crença limitante que ela tem. Exatamente. E de certa forma, Magda, complementando, essa fala, eu não consigo, eu não posso, eu ainda não estou preparada, gera um bloqueio para a pessoa de cara. E isso dificulta, até se ela se dedicar, né, fazer por onde, esse bloqueio já fica instalado nela, é como se fosse isso, faz sentido? Sim, faz todo sentido, é justamente isso. O contrário também ocorre, Camila. É mesmo? Então, por exemplo, se essa mesma pessoa fala assim, não, eu dou conta disso, eu estou aprendendo muito com essa experiência,
eu dou conta, eu consigo. Ao mesmo tempo, isso vai criar sinapses que vai mandar a informação para o seu subconsciente que você tem ação, que você é dona da sua vida, dona da sua ação e caminha sem bloqueios. Então, nós temos essa possibilidade. Se a gente está acostumada demais a repetir frases negativas, é o momento da gente parar, pensar, refletir e escolher melhor as palavras. Como que é isso, Camila? Eu voltando para o meu interior. Olha, bacana. Sabe por quê? Muitas vezes a gente também não tem, a gente começa com essa falha da comunicação conosco mesmos. O próprio diálogo interno. Interno, exatamente. Então, se eu melhoro meu diálogo interno, certamente a minha comunicação com o externo vai ser produtiva, vai ser melhor. Com certeza. Não é? Tem um neurocientista chamado Joe Dispenza e ele fala que as palavras elas reorganizam e elas mudam fisicamente o cérebro. Então, olha a nossa responsabilidade Total. ao falar qualquer coisa. Por isso a importância de ter consciência cada vez mais. Exatamente. Então, as palavras, sim, elas moldam nossa realidade. Tanto externas, né? Porque elas vão nortear a nossa relação com as pessoas e com o mundo, mas principalmente as palavras elas vão moldar o nosso diálogo interno, o nosso interior. Então, realmente, as palavras elas podem influenciar profundamente na nossa vida, tanto interna quanto externa. Nossa, muito legal, Magda, a sua visão. Eu também super concordo. Para mim, a palavra tem um poder incrível na nossa vida. É realmente uma ferramenta, né, a comunicação. E fazendo um link com o que você trouxe para a gente, né, a Magda falou sobre a importância de a gente ter um diálogo interno positivo. Para mim faz muito sentido também, pessoal, porque não adianta a gente querer trabalhar a nossa comunicação com o outro, sendo que a nossa interna não está legal, né? Então, primeiro a gente cria algo bom para nós, né? Trabalha isso internamente, para depois a gente conseguir externar isso para fora, para as pessoas, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né, Magda? É sim. A gente consegue se elevar com os nossos pensamentos, pensando coisas boas, né? Eu posso, eu consigo. Às vezes, alguma situação ele tá difícil, mas é você se empoderar, né? Se colocar para cima, se elevar mesmo, que aí trabalhando a gente, isso também, né? Vai para as pessoas, melhora a nossa comunicação no trabalho, com colega, família, né? Então eu acho que faz todo sentido. Sem dúvida. Bom, e para a gente conseguir explorar ainda mais esse assunto, eu queria entender, Magda, como que a gente pode estar utilizando a palavra como uma ferramenta para a gente de cura e também autotransformação. Boa pergunta, Camila. Porque a gente consegue, né, Sim, com ela, sem dúvida. ter maravilhas. Sem dúvida. Antes de tudo, eu gostaria de lembrar um provérbio chinês que diz assim: a palavra é prata e o silêncio é ouro. Olha só, profundo, não é? para refletir. Não é? Os povos antigos, eles ensinavam nas tradições deles que antes de você pronunciar alguma palavra sagrada, aquilo que agrada, antes de falar qualquer palavra, que as pessoas deveriam desenvolver a arte do silêncio. O que é isso? Aquilo que a gente estava comentando anteriormente. Sim. Parar, pensar, refletir, para depois falar. Como que é isso? Isso já é uma ferramenta, uma forma de você, primeiro, se interiorizar. Pensar realmente no que falar, no que expressar e o que vai provocar no ouvinte como reação àquilo que você está falando. Então, primeira coisa é ter discernimento.
saber o que falar, quando falar, e se aquilo que você vai falar, qual fonte que é? É uma fonte duvidosa, é uma fofoca, é uma interpretação, é um comentário? Sim. Vale a pena? O que vale a pena na nossa comunicação? Olha, muito bacana isso que você está falando, Magda, porque a gente tem que saber utilizar a palavra ao nosso favor e também a favor das pessoas, usando a consciência e voltando para o silêncio, voltando para a reflexão, a gente consegue parar e pensar se o que eu vou colocar para você vai te agregar de certa forma, né? Vai ser exatamente aquilo que você precisa ouvir, porque tem vezes que a gente simplesmente fala, não pensa e aí depois se arrepende. Já aconteceu isso com você? Sim, e é como com todo mundo, né, Camila? Muito, né? E é como se a gente tivesse focado só no externo, só se comunicando a partir de reações. Uma pessoa fala uma coisa e você rebate. Fala uma coisa, você rebate. Isso, às vezes, você termina uma conversa exaurida. Sua energia foi pro ralo. Por quê? Você, na verdade, você não está comunicando, você não está dialogando. Você está simplesmente... Bom, quem vai ter a última palavra nisso aí, nessa conversa? Reagindo. Ah, eu quero mostrar que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu... Sabe? Isso é vazio. Isso é vazio de significado. Por quê? Eu estou agindo pelo externo. Mas quando eu tenho essa reflexão interior, né, antes de começar qualquer diálogo, se eu tenho essa reflexão interna, então, certamente, eu vou escolher as palavras. Certamente, eu vou trabalhar o meu ouvir. Eu não vou interpretar. Eu vou aceitar o que o outro está me falando. Eu posso até, Camila, não concordar com o que o outro me fala. Sim. Mas, por respeito, eu aceito o que o outro me fala, porque é um outro universo conversando comigo. É isso. Tem outras experiências envolvidas. Eu tenho as minhas. Outros valores, Sim. né? Então, se eu parto desse pressuposto que o outro vai acrescentar algo mais ao meu universo e eu vou acrescentar algo mais ao universo dele, então aí vai ser uma conversa, um diálogo produtivo. É isso aí. Isso faz toda a diferença, Camila. Isso muda o interno e muda o mundo, se todas as pessoas pensassem assim. E a gente está vivendo muito momento só externo, só externo, só externo. Interpretações, Não, o outro fala. Sim, né? o tempo todo. O tempo todo. E a gente quer mostrar, muitas vezes, principalmente através da rede social, Sim. mostrar para as pessoas que você está bem, que você tem isso, que você tem aquilo, que você fala bem. Tá, como anda esse cenário interno? Isso. Acho que a gente tem que buscar. Se a gente quer se aprimorar, se a gente quer se desenvolver como ser humano, como ser integral, eu acho que a gente precisa parar para pensar sobre como estão sendo pronunciadas as nossas palavras. Exatamente. Ter cada vez mais consciência disso, né, Magda? E a palavra em si, a gente consegue se curar através dela, a gente consegue curar as outras pessoas. Às vezes a gente está ali com um amigo que não está num dia tão bom, né? Às vezes com uma energia um pouco baixa. Então, se você voltar para si, né, se refletindo de certa forma, você consegue ter consciência do que você vai falar e de como você pode, simplesmente com uma palavra, mudar e fazer diferença na vida daquela pessoa. Totalmente. Então, isso é cura, gente. Isso é cura. A gente se cura, a gente cura as pessoas. Então, olha, né? E às vezes a gente não tem essa noção. Não, a gente não tem consciência. Não muitas tem, vezes. mas olha a grande ferramenta que eu tenho, que a Magda tem e que todos nós temos, pessoal. A gente tem que saber realmente utilizar isso ao nosso favor, trabalhar a nossa comunicação, né? Estreitar laços, fazer a diferença. E
pegando também como um gancho que a Magda comentou, que eu achei muito bacana, é saber expressar cada vez mais palavras bem ditas. As malditas a gente deixa pra lá, bem guardadinho, né? Passa uma borracha, porque elas, né, podem ficar bem guardadinhas, que não é interessante, né, a gente colocar pra fora e transmitir isso para os outros. Nem pra gente, né, Camila? Nem pra gente, exatamente. Né? Então fica aí como ponto de atenção. Estou lembrando também, Camila, de uma outra frase do filósofo Sócrates, tempo atrás, né? E ele dizia, baseado numa metáfora que ele fez sobre as 3 peneiras, que ele falava assim o seguinte: o que você vai falar é útil, verdadeiro, amável? Não, faz toda a diferença, Camila. Olha, total. Porque o que você vai falar tem utilidade? Tem utilidade prática para o outro, para aquela pessoa que está ouvindo? Vai gerar valor, né? Vai gerar algum tipo de valor? O que você vai falar é verdadeiro? Qual é a fonte? É mera interpretação? É julgamento? É uma crítica? Qual é a fonte do que você vai falar? E é amável porque, por exemplo, às vezes a gente não se dá conta da nossa expressão. Não só verbal, mas a não verbal. A gente se comunica mais pela expressão não verbal do que pela verbal. E o que é isso? Expressão verbal e expressão não verbal? A expressão não verbal é aquela feita através de gestos, da sua fisionomia, sabe? Do seu posicionamento, postura, da alteração do timbre da voz, da energia que você está utilizando. Isso aí chega muito, sabe, Camila? Chega diretamente na pessoa. E tem algumas pessoas que talvez sejam mais sensíveis, vão interpretar aquilo que você está falando como se fosse uma coisa negativa, uma chamada de atenção. Isso pode modificar muito o diálogo, porque ela pode ficar ressentida com você. Que às vezes a sua intenção nem era muito aquela, mas às vezes, pelo seu, talvez você feche o semblante, você põe energia naquilo que você fala, aí a pessoa diz, não, tá me julgando, tá me xingando, tá brigando comigo. Acontece muito, né? Isso não acontece com todo mundo? Sim. Aconteceu comigo já, acontece com todo mundo. Então, eu acho muito sábio esse tipo de pensamento. A comunicação verbal é a que a gente está fazendo agora. A fala. Uma pessoa fala, a outra escuta, depois a outra pessoa fala, você escuta. Assim ocorre a comunicação clara, inteligível, sem interpretações. Porque enquanto você fala, eu escuto. Eu sou toda ouvidos. Está presente, né? Não é? Estou presente com atenção. É isso que eu queria falar. A nossa fala, quando ela é trabalhada com atenção, eu vou validar o que o outro está falando comigo. Quando eu ficar em silêncio, eu vou escutar e vou validar aquilo que a pessoa está falando comigo. E quando eu for expressar, se a pessoa me perguntar alguma coisa, como a gente está conversando assim, quando eu for expressar, eu também vou escolher as palavras para que sejam bastante claras, que expressem o meu interno, os meus valores, a minha essência. Sim. Muito bacana. Então, só reforçando aquilo que eu estava conversando com você, Camila, precisamos estar muito atentos à nossa comunicação interna, à nossa fala interna. Muitas vezes, Camila, diante de algumas circunstâncias, a gente cria novelinhas mentais. Sei disso. Igual o nosso mestre Charles Ferreira fala com a gente, né? A gente fica de olho. Essas novelinhas mentais, elas têm enredo, né? E geralmente são dramáticas. É uma novela. É uma novela. Que a gente cria com o personagem. Exatamente. E a gente acredita fielmente que aquilo é verdade. Olha só que horror.
criando essa novelinha, geralmente negativa, né? Nunca é positivo. Nunca é positiva. Então, criando essa novelinha, muitas vezes a gente acreditando que aquilo é verdade, a gente acaba sentindo aquilo no nosso próprio corpo. É isso. Né? A gente aí começa a ficar angustiado, começa a ficar triste com outra pessoa envolvida na história e acreditando, poxa, a pessoa não gosta de mim, a pessoa falou mal de mim e às vezes não tem nada a ver, não faz parte da realidade. Aquilo eu criei. Então, quem sofre mais com isso? Eu. Não atinge a outra pessoa. Mas tem reações psicoquímicas, fisiológicas. Então eu posso ficar angustiada, posso ter dor de cabeça, posso ficar muito triste. E todas essas emoções vão me deixar para baixo, vão abaixar minha frequência. Exatamente. E eu vou ficar paralisada diante das coisas. Olha só quanta coisa que a gente precisa de observar no simples ato de falar. E está tudo conectado com a comunicação, mais uma vez, interna, né, e externa também. Sem dúvida. Mas a gente tem que ter muito cuidado, Magda, com as interpretações, né? Porque são essas interpretações que a gente cria essas novelas mentais, né? Cria uma situação que não ocorreu, né? Mas para você é muito real, gera aquele sofrimento. Então a gente tem que cada vez mais refletir, parar, poxa, será que faz sentido, né, essa situação que eu estou criando na minha cabeça? Será que eu não estou viajando na maionese? Muitas das vezes acontece. Será que faz sentido eu ficar triste por uma situação que eu nem sei se aconteceu, né? Ou às vezes a gente acha que tem uma pessoa falando tal coisa da gente, alguma coisa negativa, mas aquilo nem pode ter acontecido e a gente coloca uma energia, né, de certa forma desperdiça a nossa energia. Então vamos aí ficar muito atentos, né, às interpretações também, porque ou elas podem atrapalhar o nosso dia, ou elas podem de certa forma contribuir se for algo importante, né, e que gere valor pra gente. Só finalizando a respeito desse tema das interpretações, não necessariamente elas estão de acordo com a verdade do outro. Porque a interpretação, ela reflete aquilo que a gente é, os valores que a gente tem e como a gente pensa. O outro é o outro é um outro universo que também tem suas crenças, tem suas convicções, tem sua essência. Então, a minha interpretação não vai ser a mesma que o outro vai ter. Acho que é bom a gente pensar sobre isso. Com certeza. A gente vai interpretar a situação de acordo com o nosso filtro. Exatamente. Como a Camila vê determinada situação. Que pode ser diferente para Magda, ou igual para algum amigo, se eu compartilhar com ele. Então, tudo é o como eu vejo. É o meu filtro. Exatamente. Perfeito. Muito bom. Bom, agora uma pergunta mais voltada para a canção. Hoje, né, a gente tem aí vários estilos musicais. Nós temos sertanejo, para quem gosta de sofrência, né? Temos funk, MPB, músicas clássicas, enfim, tem para todos os gostos musicais. E, inclusive, a gente tem também as músicas que são afinadas em 432 Hz. Eu queria, Magda, que você contasse um pouquinho pra gente se você acredita, né, e concorda que esses estilos musicais, eles têm a capacidade de elevar ou abaixar o nosso padrão vibracional. Como que seria isso para você? Faz sentido ou não faz? Faz sentido, Camila, faz sentido. Camila, nós somos seres vibracionais, frequenciais. Como assim, Marta? Cada órgão, cada tecido, cada célula tem uma frequência. Então, a gente é como se fosse uma grande orquestra que ela é totalmente afinada quando a gente tem saúde, quando a gente está harmônico, quando tem bons pensamentos, a nossa expressão está tranquila. Isso é
me fala sobre a afinação dessa orquestra. Então essa orquestra está totalmente afinada. Quando a gente tem algum desequilíbrio emocional, tá com baixa autoestima, está com medo, está se sentindo oprimido de alguma forma, isso vai desencadear alguma coisa na frequência dos órgãos. Então, o que vai acontecer? Uma parte do nosso corpo vai desafinar, seja no mental, no emocional, no físico. E um instrumento, uma orquestra, quando desafina, não tem jeito. Vai bagunçar com a música toda, vai sair da melodia, vai sair da harmonia, vai atrapalhar todos os outros instrumentos. Então, reverbera, né? Exatamente. Isso ocorre com a nossa saúde e com a doença. A doença é esse órgãozinho desafinado. A doença é um pensamento desafinado, desalinhado. Então, diante disso, a gente percebe assim que, como somos frequenciais, a gente também absorve frequências externas. Sempre, o tempo todo. São os estímulos, né? São os estímulos. Recebe o tempo São os estímulos. Então, quando as canções universais, por exemplo, elas são canções que esporadicamente elas vêm para a humanidade. O compositor, ele se conecta, né, com algo muito sublime, muito superior. Ele consegue captar. Muita gente fala que é a intuição. Olha, a música veio pronta para mim. Mas se vem pronta, porque o meu canal está aberto. Se vem pronta, porque a minha comunicação interna está legal. Está funcionando, né? Está funcionando. Então, essas canções, elas vêm para harmonizar todas as pessoas. São canções atemporais. Elas perduram durante muito tempo para toda a humanidade. É consciente coletivo. Então, são canções que elas vêm para mudar o nível consciencial da humanidade. Mas uma canção é capaz de fazer isso? Uma canção é capaz de fazer isso. É capaz, através da vibração sonora, através da intenção de quem canta, através da letra que foi trabalhada meticulosamente para produzir uma modulação de saúde nas pessoas, de bem-estar, de alegria e de consciência, de alteração dessa consciência para melhor. Então essas são as canções ditas universais. Temos muitas, temos várias. E tá para vir uma outra aí, quem sabe? Né? Está sendo trabalhada. Isso. Só um instantinho. Por outro lado, Camila, existem algumas canções, algumas músicas que têm padrões de baixo calão. Como que é isso? Às vezes pela letra, às vezes pelo ritmo, pela melodia. Essas músicas, elas expressam medo, elas expressam raiva, expressam revolta, expressam conflitos emocionais e existenciais da pessoa que compôs essa música, ou ela também é um reflexo de uma geração que vive esse negativo, que vive esses conflitos, tá? Então, em função disso, essas músicas, você me perguntou se influenciam. Certamente, Camila. Já temos a resposta. Aquilo que eu te falava, se somos frequenciais, vibracionais, a gente capta isso também. Querendo ou não. Você está andando na rua, você escuta um alto-falante de tudo quanto né? Um alto-falante bem potente, né? Som berrante. Som berrante. Não tem como você não escutar. Então aquilo influencia sim. Então, da mesma forma que a música ela vai alterar o nosso padrão consciencial positivamente, a música negativa ela vai influenciar o nosso interno. Se a pessoa está desavisada, se a pessoa não tem uma atenção plena consigo, se ela está vivendo muito externo, ela vai absorver muito mais esse externo. Mas se ela está vivendo mais interno, ela
isso aí, você não, isso eu não escuto. Isso, eu não entro nessa frequência. Não capta. Isso né? não é meu. Isso não é meu. Não vou captar isso. Eu escolho, eu tenho a escolha. Olha. Quando eu estou consciente, quando eu estou presente dentro de mim mesma, quando eu tenho atenção plena. Assim, eu tenho escolha. De outra forma, não tenho escolha. Olha, então fica aí pra gente a escolha, né, de saber escolher aqueles estilos musicais que vão elevar a minha frequência, que vão agregar, né, na minha energia. Por exemplo, às vezes eu estou numa situação um pouco estressante, né, sentindo ansiosa. Nesse momento, eu tenho que saber escolher, se eu for escutar alguma música que vai me fazer bem, que vai me relaxar, porque isso entra direto, a gente capta, né, pelo que você está falando, através dos estímulos, né, somos seres frequenciais, então fica aí pra gente, né, saber qual estilo de música faz sentido pra gente, né, para nos elevar, para nos ajudar a lidar com certos momentos, o estresse. Às vezes eu quero até ficar agitada, né, Magda? Uhum. Então eu coloco uma música que me dá mais energia, que me dá aquele gás gostoso, né? Então olha para vocês verem que até a própria música, né, tem impacto direto na nossa energia, no nosso padrão vibracional. Sem dúvida. E você me perguntou sobre a frequência de 432 Hz. Sim, o que é isso? Então, todos os instrumentos, a gente precisa de afiná-los. Sim. Né? Então existem frequências, cada nota musical tem a sua frequência e os instrumentos, eles têm as características próprias, né? Instrumento de corda é um pouco diferente de instrumento de sopro, mas cada um tem uma afinação mais adequada, né? Há um tempo, bem atrás, foi estipulado um consenso que todos os instrumentos devem ser afinados em 440 Hz. Olha só. Isso foi algo, pelo menos assim, de início, assim, colocado, que era para nivelar, por exemplo, dentro de uma orquestra, para manter a afinação de todos os instrumentos e tal. Sim. Mas essa não é a frequência de afinação que nos beneficia. Essa não é uma frequência da natureza, não é uma frequência natural. Antigamente, os instrumentos eram afinados em 432 Hz, que é a frequência da natureza. Então, qual que é a minha impressão com relação a essa afinação? Se a gente for pensar em termos técnicos, é pouca diferença de 432 para 440. Mas internamente faz uma diferença muito interessante, porque, por exemplo, quando eu escuto músicas que estão afinadas nessa frequência, eu tenho um bem-estar. Você sente instantaneamente. Instantaneamente. É como se aquela música, independentemente de qual língua que seja, ou se é clássica ou não, é como se ela dialogasse comigo frente a frente, tete a tete. Né? Isso também, eu não sei se você sabe sim, agora que eu lembrei. Espero que sim. Eu trabalho com a mesa lira e os tubos sonoros. Ah, sei demais e amo. Adoro. Eles são afinados em 432 Hz. Então, pela minha experiência, essa afinação, ela traz um bem-estar para o meu paciente. Ele se conecta com ele mesmo, é como se ele voltasse ao seu padrão original. É uma ferramenta de autoconhecimento. De autoconhecimento. Ele volta para o centro e ele passa a ter clareza das coisas que ele está vivendo e das coisas que ele quer viver. Então, por experiência própria, essa afinação de 432 Hz tem dado muito certo, dá muito certo, porque eu experimento em mim essa sensação de bem-estar e os meus pacientes também experimentam isso. Isso nos ajuda a reformular uma série de coisas dentro deles e a buscar o caminho original deles. Nossa, perfeito. A Magda comentou, pessoal, sobre a mesa lira. Eu sou, acho que, uma das maiores fãs, né, dessa técnica, que ela trabalha muito bem. Na mesa lira é uma oportunidade
se desconectar do externo e se conectar 100% com o interno. Você vai na sua essência, sabe? Você trabalha exatamente aquilo que precisa ser trabalhado e, de certa forma, preenche algum vazio, preenche alguma insegurança que você tem ali consigo e, de certa forma, né, através do autoconhecimento, você tira um aprendizado, sabe? Eu vejo que, assim, a mesa lira, além de me fortalecer como um todo, né, ali nos chakras, então você se sente leve, quase que uma pluma, né? Eu brinco com a Magda, quando eu faço, eu saio daqui quase que voando. Ao mesmo tempo que ela me dá essa leveza, ela me fortalece muito também, né? Me faz voltar para dentro de mim. Então, eu super recomendo, tá? Quem quiser conhecer mais o trabalho da Magda, você pode falar um pouquinho sobre o seu endereço? Acho que sim, bacana. Mas antes disso, eu queria comentar sobre a mesa lira. Sim, claro. Eu não sei se... Eu dei meu depoimento antes dela apresentar a mesa lira de fato, então... Não tem problema nenhum. Não sei se todos conhecem, né? Mas a mesa lira é uma caixa de ressonância, é um instrumento musical terapêutico. É uma caixa de ressonância, ou no formato de uma mesa mesmo, né? E embaixo dela tem 42 cordas, todas elas afinadas em 432 Hz e na tonalidade Ré. Uai, mas por que Ré? Sim. Por que Ré? A nota Ré, também de acordo com vários estudos, ela produz um centramento. É como se você voltasse para o seu centro, o foco. Então, ela trabalha o foco. Tem um padrão nessa nota musical que traz o foco para gente. Então, ela é afinada em Ré em 432 Hz. Quando a pessoa deita, né, a gente começa a tocar, eu vou tocar de forma contínua, às vezes com algum tipo de ritmo. Então, à medida que eu estou tocando, vai vibrando todo o corpo da pessoa. É exatamente isso. Nós somos 70% de água no nosso corpo. Então, é um meio que assimila através da ressonância, né, dos sons, dos harmônicos que vão aparecendo. Então, aquilo tudo vai entrando no seu corpo, no seu padrão, no seu campo e vai rearranjando as células, rearranjando a parte energética, os chakras, vai equilibrando. Ou seja, a mesa lira ela produz uma massagem sonora que reequilibra físico, mental, emocional, espiritual, em todos os níveis. Você volta para o seu padrão original. Isso, para a sua essência. Para a sua essência. Então, realmente, bom, né, saber que eu sinto exatamente o que a ferramenta proporciona, né, Magda? Que é voltar para dentro de mim e me sentir 100% trabalhada, ajustada. É realmente, assim, incrível, tá? Eu recomendo para todas. E aonde que você atende? Conta um pouquinho aí pra gente. Tá, eu atendo aqui em Belo Horizonte, na rua Guajajaras 910, sala 1015. Então, vocês são bem-vindos a conhecer esse trabalho. Eu sou meio suspeita para falar, porque eu adoro o que eu faço. Eu adoro trabalhar com essas frequências e possibilitar uma melhora, não só a nível físico, mas mental, emocional, em todos os níveis para as pessoas. Isso é um ganho tremendo, vocês não têm ideia. Então, sejam bem-vindos. Recomendo mesmo para todas. Bom, pessoal, então, depois desse bate-papo, né, eu acho que todos nós conseguimos realmente entender que tanto o som quanto a palavra tem a capacidade de moldar a nossa realidade de todas as formas possíveis. E eu queria ver se a Magda, né, com base na experiência que ela tem, se ela pode sugerir alguns exercícios práticos para a gente trazer para o nosso dia a dia e conseguir realmente utilizar a palavra como uma ferramenta construtiva na nossa rotina. Tem vários exercícios, Camila, mas hoje eu vou passar um
Curiosa. Se vocês conseguirem fazer esse vai ajudar demais sobre tudo que a gente falou aqui hoje. O exercício é o seguinte: você escolha uma palavra, pode ser paz, amor, ação, palavras benditas, tá? Palavras benditas. Escolha uma palavra e repita essa palavra 3 vezes ao dia durante 15 dias. Por que 15 dias? 15 dias começa a mudar o nosso padrão, os nossos hábitos, quebrar os hábitos antigos, trocar por outros. Então é interessante. Você pode associar a esse exercício uma âncora. Como que é isso? Toda vez que eu repito essa palavra da escolha de vocês, eu me sinto com muito bem-estar, saudável, alegre e aumento o meu nível consciencial. Depois de 15 dias, vocês vão notar uma diferença enorme no seu interno, na sua percepção e até na escolha das suas palavras para a sua comunicação. Olha só, E vai trabalhando também no seu interno. Imagine, se você repete a palavra paz, ou se você repete a palavra amor, aquilo vai impregnando, vai não só indo para o seu subconsciente, mas vai impregnando as suas células. Você está modulando o seu corpo, o seu cérebro, o seu campo. Isso vai fazer um bem enorme para você e para as outras pessoas também. Muito bacana. Nossa, vou começar a praticar hoje esse exercício. Muito legal. E é muito simples, a gente consegue fazer em qualquer lugar, né? E muito bacana, Magda, que você conectou a palavra com uma das ferramentas que a gente tem da PNL, né? Que é a programação neurolinguística. Ela conectou com a âncora. A âncora, para quem não sabe, é algum estímulo externo, né, que a gente pega. Por exemplo, toda vez que eu bebo água eu me sinto melhor, mas é um estímulo externo que vai fazer a diferença no interno. Então, quanto mais a gente conseguir repetir, né, essas afirmações que a Magda trouxe pra gente, através dessas palavras, seja de amor, seja de calma, tranquilidade, isso vai entrando pra gente, né? E quando a gente menos imagina, a gente já é daquele jeito, né, Magda? Faz parte de Agora, nós. eu gostaria de acrescentar, porque não é só repetir as palavras, é você falar com intenção e com emoção, porque a emoção, ela vai ser o diferencial nesse exercício. Então, se eu falo com emoção, se eu falo com a intenção de expandir minha consciência, certamente esse exercício vai ter um resultado fantástico. Olha só, então tem que ter um objetivo. Tem que ter uma intenção e uma emoção. Olha, Não repetir palavras, só repetir por repetir, muitas vezes não tem efeito. em vão, né? Não É. faz sentido. Não. Ótimo. Tá Então, bom? fica aí essa dica. Uhum. Gente, assim, eu acho que realmente esse bate-papo trouxe pra gente muito conhecimento, né? Pra gente conseguir utilizar tudo isso que a gente comentou aqui na nossa rotina. São coisas assim, a fala, gente, está dentro de nós. A gente usa ela o tempo inteiro. Então, que fique aí para todos nós, né? Saber utilizar essa ferramenta de forma construtiva e sempre ao nosso favor. Não somente a fala, mas saber os estilos musicais que eu quero ouvir, que vão me elevar, né? A gente comentou sobre isso também. Saber estar em silêncio quando necessário, né? Ter essa reflexão interna, saber voltar para si também. Então, assim, fazendo um resumão, né? Eu tentei comentar um pouquinho sobre tudo que a gente conversou aqui e realmente eu espero que possa, né, contribuir aí na vida de vocês, assim como na minha. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais e obrigada mais uma vez aí pelo Eu momento. agradeço. A minha mensagem final é para lembrar e refletir. Antes da ação vem o pensamento. Antes do pensamento, a vibração. A palavra é o caminho que traz a vibração para a sua realidade.
Então eu pergunto, qual palavra que você quer vibrar hoje? Como tem usado o poder da sua palavra? Está aí uma reflexão para todos os dias, para todos nós. Olha só, pessoal, a gente finaliza então com essa reflexão e eu agradeço também a presença de todos. Até mais. Agradeço. Tchau, obrigada.